Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Void Linux BR e a gente vai fazer hoje um vídeo muito interessante. Eu acredito que você vai se empolgar tanto quanto eu. E o assunto, na verdade, que nós vamos abordar hoje vai ser sobre controladores de domínio. A gente tem, historicamente, o Active Directory da plataforma Microsoft como a referência, né? E ainda hoje ele comanda, né, essa parte, mas perdeu muito terreno para o Samba 4, a partir do momento em que o Samba 4 ele começou a ser desenvolvido e ganhar as funções que o Active Directory da Microsoft continha. Ainda não tem todas as features, não tem, até porque é uma corrida contra o tempo e buscando, né, alcançar a compatibilidade. A gente está sempre correndo atrás da função, né, para compatibilidade com a plataforma da Microsoft. Até porque a função do controlador de domínio e do file server, né, do servidor de arquivos, ela acaba sendo voltada para interagir com a plataforma da Microsoft, né. As coisas mudaram muito desde o início, né, e eu já vou mostrar para vocês aqui no meu Proxmox uma virtualização no qual essa máquina aqui ela está exatamente inserida num domínio, ok? E esse domínio é uma máquina Linux, ok? Se a gente vier aqui na parte de configurações avançadas do sistema ou renomear o computador e eu mostrar para você aqui, você vai ver que ele está inserido num domínio chamado oficinas.edu. Essa é uma máquina com um controlador de domínio Samba 4, né, instalada e rodando com o Debian Server, que eu gosto demais. Mas a nossa proposta hoje é um pouquinho diferente. A gente vai subir esse controlador de domínio aqui, o Void, né? E eu renomeei ele como Void DC01. Por quê? Porque DC de Domain Control, né? 01 primário. Normalmente no ambiente corporativo a gente chama ele de PDC, né? O PDC seria o Primary Domain Control, né? Controlador de domínio primário. Essa máquina aqui ainda não tem nada. Esse Void aqui eu acabei de instalá-lo. Está limpo, né? E nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o tutorial aqui da comunidade Void Linux Brasil e vamos avançar e construir do zero, né, um controlador. Já que estamos aqui, deixe-me apontar para que você também entre conosco, né, no canal do Void Linux BR, no Telegram. Se você buscar por Void Linux BR, você vai acabar nos encontrando, né? Assim como o canal do YouTube Void Linux BR também está disponível, né? Nós estamos começando o processo de alavancar o Void nesse canal do YouTube e esse vídeo que eu estou gravando vai ser um dos primeiros que a gente vai estar disponibilizando, né, conteúdo para vocês. A gente espera que o Void cresça, né, e seja uma plataforma bem usada no Brasil. Bom, queridos, então o acesso que nós vamos fazer aqui, seguindo o nosso tutorial, né? Se você for para github.com/Void Linux, coloca o V maiúsculo, o L maiúsculo e o BR maiúsculo, você vai encontrar a nossa comunidade aqui no GitHub, né? E aqui você perceba que tem 5 repositórios. Estamos começando a popular, né? E nós temos algumas coisas aqui. O Catafesta é um dos nossos principais promotores, né, do Void Linux no Brasil. Ele tem até um repositório que ele fez no próprio país e a gente consegue ter mais velocidade por conta disso. Além do instalador da comunidade, que ele também contribui, nós temos aqui a parte de tutoriais e aqui dentro a gente tem
inclusive tutoriais de instalação com o Wi-Fi, com BTRFS, com Lux para criptografia de disco. São tutoriais bem completos. Você pode instalar o Void com o Plasma, você pode buscar com XFCE. Inclusive, essa versão que eu estou usando aqui é com XFCE. Ó, eu coloquei o Planck, né, que é essa barrinha aqui embaixo, mas é um XFCE, pessoal. XFCE na versão 4.20, ó. Tá aqui o nosso Void, né? Eu tenho alguns atalhos que eu costumo utilizar, mas é o nosso XFCE customizado aqui, né? Com temas que eu achei que seriam legais e eu achei que ficou muito bom, tá muito bonito, né? Mas voltemos ao tópico do nosso assunto, que vai ser o Void PDC Server. Está aqui, ó. Se você acessar essa página e encontrar esse tutorial, você vai ter nas suas mãos o poder de subir um controlador de domínio primário, um Active Directory, rodando o Samba 4 sob o Void Linux Server. E nós não vamos fazer a instalação por pacote binário, né? Embora tenha o Samba nos repositórios do Void, nós vamos fazer o pacote compilado. Nós vamos entrar no site do samba.org, né? E no site do samba.org você tem o código-fonte do Samba 4, ok? Por que a gente vai usar o código-fonte do Samba 4? Está agora na versão 4.23.3, ó. Qual é a diferença de usar o pacote binário da distribuição e usar o código-fonte compilado? Bom, amigos, existe muita diferença. A começar pela versão, né? Provavelmente, a distribuição que você usa, ela vai ter uma versão de Samba que não vai estar na versão 4.23.3. Por quê? Porque a equipe que se debruça sobre o código-fonte, ele vai construir um pacote voltado para a sua distribuição, mas numa visão mais generalista. E algumas features que você possa querer habilitar não virão nessa versão mais antiga ou com flags desabilitadas. Percebe? Agora, se você baixa o Samba do código-fonte, aí você tem como fazer habilitar essas features. Por exemplo, eu posso querer que a floresta do controlador de domínio seja no nível do Windows Server 2016. Então tem um Samba, né, na versão 4. Se não me engano, 21 para frente. Eu não tenho certeza agora. Mas, enfim, só para você ter uma noção do quanto a versão é importante, né? E você tem também como habilitar certas flags para que o teu Samba 4 comporte-se de uma forma mais específica, ok? Atendendo a alguma demanda sua, do seu ambiente, né? Mas vamos lá. O objetivo do nosso tutorial está definido aqui, né, na introdução, ok? Nós vamos compilar um Samba 4 a partir do código-fonte e configurar ele como DNS interno, ok? Vai ter a validação de entrada e saída pelo Kerberos e as ACLs do Windows. Nós vamos fazer o controle por ACL por conta de usar as ferramentas da própria Microsoft para fazer o gerenciamento do servidor. O Samba 4 permite que você gerencie ele em modo texto, né? O SMB Tools, ele vai te dar, o Samba Tool, né? Perdão, o Samba Tool te permite essa funcionalidade. Você pode criar grupos, pode criar usuários, pode setar permissões e diretórios, enfim. Mas não é o modo ACL, Access Control List, da Microsoft. A maneira correta de fazer essa validação é através das ferramentas do Windows Server, ok? Então eu vou abrir aqui uma máquina com Windows, eu vou adiantar o assunto para que você perceba se vale a pena ou não ficar nessa videoaula, porque vai ser longa. Provavelmente, se você não tiver uma hora e meia, você não vai conseguir acompanhar até o final, tá bom? Mas para que você possa avaliar já nos primeiros minutos se vale a pena ou não, eu vou te mostrar
aonde nós vamos chegar no final do vídeo. Tá bom? Já mostro aqui de saída. Veja, as ferramentas de controle de acesso remoto do Windows Server, chamadas de RSAT, elas são ferramentas desenvolvidas para a gerência do Windows Server. Okay? Nesse caso, a ferramenta do RSAT está instalada no Windows 10. Okay? Você pode instalar as ferramentas de administração remota do Windows Server numa máquina Windows 10, sem problema nenhum. O Windows 7 também tem RSAT, né? Você faz a instalação das ferramentas e introduz essa máquina no domínio, como eu mostrei no começo do vídeo, né? Ela está dentro do domínio oficinas.edu e por conta disso, ela tem como ser gerenciada. Aliás, o nosso servidor, né, tem como ser gerenciado por essa ferramenta. Por exemplo, se eu vier aqui criar um novo usuário, se eu criar um novo usuário ou um novo grupo, eu posso definir permissões em pastas, em diretórios, né? Por exemplo, aqui, ó, a função do file server, nesse caso, ó, eu posso criar aqui dentro diretórios e atribuir permissões para grupos, né, que são criados dentro do Active Directory. E insiro usuários dentro dele. Por exemplo, esse Bruce Wayne aqui, ó. Esse Bruce Wayne é uma conta que eu criei de usuário, ok? E esse camarada aqui, ele pertence ao grupo comercial, ok? Então eu posso criar vários usuários, colocar dentro do grupo comercial, e quando eu criar as pastas, aí já é função do file server, né? Quando eu criar as pastas dentro do file server, eu defino que o grupo comercial tem acesso. Então, o grupo comercial tem acesso à pasta comercial e não tem a pasta diretoria, por exemplo, né? Percebe? Mas o que eu queria que você percebesse é que eu posso criar um novo grupo ou usuário aqui, e isso é feito dentro do controlador de domínio numa plataforma Linux. Mas, para todos os efeitos, a ferramenta em si não reconhece como Linux. Ela não sabe a diferença entre um Windows Server e um Linux Server. Entende a diferença? Então, esse controlador de domínio aqui que você está vendo é uma máquina Linux. Ok? É uma máquina Linux que está servindo de controlador de domínio, sendo gerenciado por uma ferramenta Microsoft. E aí eu posso pegar o Bruce Wayne e logar aqui, fazer o logoff nessa máquina e logar com o Bruce Wayne, sem problema nenhum, usuário de domínio, usuário de rede, assim como eu posso entrar com uma máquina Linux, né, e perfeitamente fazer um login aqui com o usuário de rede, né, o Bruce Wayne, e logar na máquina aqui, no caso um Linux Mint, né, logar com o usuário de rede, com as permissões, tudo tranquilo, porque o Linux Mint também entra no domínio, assim como uma plataforma da Apple, né, um macOS da vida, você vai fazer a mesma coisa, ok? Então, o nosso Void DC01 aqui, que será a nossa máquina de testes, ok? É o alvo do nosso tutorial, onde nós vamos agora discorrer sobre como você vai criar o seu controlador de domínio, ok? Então, a partir daqui, você já pode saber se vale a pena ou não vale a pena você ficar com a gente. Mas se você ficar com a gente, você vai aprender muito, um assunto extremamente importante, um assunto muito valioso, né, no campo corporativo, e uma grande aventura, na verdade, né? A gente que respira Linux, né, a gente gosta dessas coisas, ok? Bom, o nosso servidor, como você pode ver aqui, nós vamos criar um domínio educatux.edu, o hostname da nossa máquina, o voiddc01, né, domain.primário, o firewall da nossa rede, que vai servir como DNS, como gateway, e o IP do nosso void server é 70.250, ok? A partir daqui a gente começa então a fazer a nossa brincadeira, se é que dá para chamar assim, né? Eu posso então fazer um SSH, né? Posso SSH na porta que eu defini lá, né? O usuário root liberado ou não, aí é seu critério. O IP, né? 68
192.70.250. Esse comando aqui vai me dar acesso remoto àquela máquina, né? Eu já criei, na verdade, um alias, e se eu colocar o hostname aqui, ele já acessa, ok? Bem tranquilo. Eu já troquei as chaves de SSH com o servidor, e agora eu posso fazer um acesso sem muitos mistérios. Bom, estando dentro do nosso void, né, vamos fazer a nossa atualização. Se tiver algum pacote a ser atualizado, seria agora, não tem nada, nosso servidor está bem atualizado. Vou observar aqui que o nosso IP bate com o que nós tínhamos no nosso laboratório ali, né? 92.168.70.250, ok? Essa máquina virtual é exatamente essa aqui que você está vendo na virtualização, né? E a máquina que nós vamos inserir no domínio é esse Windows 10. Bom, vamos seguir o tutorial então. Eu posso fazer da seguinte forma. Nós podemos entrar aqui, vamos ver se o nosso hostname está batendo, ok? O nosso shell, eu já fiz a troca, né? Já fiz uma troca do SH para o bash, ok? E agora a instalação de pacotes. Que pacotes são esses, Eduardo? Bom, para nós instalarmos o Samba, nós vamos fazer a compilação do código-fonte. Eu gostaria que você notasse que aqui na lista, que nós vamos copiar e colar, né, porque é mais prático, né, a gente não tem o Samba em si. E nós não temos o Samba. Nós temos vários pacotes para compilação do código-fonte do Samba que nós vamos baixar. Ok? Mas o pacote do Samba em si, nós não temos aqui na lista. Por quê? Porque nós vamos fazer isso de forma manual, nós vamos construir o nosso controlador de domínio através do código-fonte e não pelo binário. Senão eu iria lá e no XBPS eu colocaria o Samba e ele baixaria o binário, né? Mas é aquilo que eu falei no começo, é um binário genérico. Se você for no Debian, dá um apt install Samba, no caso, né? Você vai ter um pacote binário genérico e, cara, não é a melhor forma de você fazer um controle das coisas se você quer um ajuste mais fino, percebe? Então, esse tutorial vai acabar abrindo a nossa mente com relação a essas questões, né? Eu tenho que admitir que a parte de compilação, né? O pessoal que curte mais Gentoo, até o pessoal do Arch, Linux, eles vão saber mais de compilação do que eu propriamente dito. Eu também não sou da área do desenvolvimento, mas a parte de compilação, quando nós chegarmos aqui, eu vou comentar com vocês a base da coisa e vai ser bem claro, não se preocupe com isso. A gente vai organizar também o arquivo do hosts, porque quando você instala o pacote do Kerberos, ele valida as informações através do etc hosts. Isso no caso do Debian, né? O Debian Server, quando você instala o Kerberos, ele já te dá o pacote do Kerberos e já busca no hosts quem é o teu domínio, o teu hostname, né? E já pergunta quem vai ser o teu domínio e você vai preenchendo essas perguntas. São 3 perguntas que o Debian faz e ele te ajuda nisso. Não é o caso do Void, tá bom? O Void Linux não faz essa validação de ver esses arquivos, né? Procurar no hosts, procurar quem é o teu DNS, que o Debian valida isso também. Ele vai lá no teu arquivo etc hosts, no etcresolve.conf, perdão, e valida também quem é o teu gateway, o teu DNS. E na hora de construir até mesmo o smb.conf, o Debian já te traz com o IP do teu resolvedor de nomes, ok? Da mesma forma que ele busca dentro do arquivo hosts, hostname, né, e domínio, e já traz essas coisas preenchidas e cria um arquivo onde o Kerberos vai poder trabalhar com a validação, né? O Void ele trabalha um pouco diferente. Ele não traz essa questão, né,
da configuração pronta e ele acaba deixando você livre para fazer essa edição manual. E eu acho interessante, né? Só a gente precisa perceber essas diferenças. Bom, como eu estou na rede do laboratório e eu coloquei a minha máquina, o meu host dentro dessa rede, ela está um pouco mais lenta, ok? Normalmente ele é mais rápido para fazer essa parte aqui, né? Mas eu quis entrar dentro da rede do laboratório para ficar mais prático, né? Até por questão de SSH, e acabou que a rede aqui é um pouquinho mais lenta. Enquanto ela faz isso, eu quero comentar com você o modo de configuração padrão do Void para a gente apontar, para a gente setar um IP fixo, ok? Num servidor Debian você estaria mais habituado a ir até o etc Network Interfaces lá e fazer a configuração manual. No Void você vai encontrar o arquivo etc dhcpcd.conf e nesse arquivo você aponta então a sua interface, ok? Você aponta o seu endereço IP com a máscara nesse formato aqui, o router, que seria o seu resolve, né? E o servidor de DNS, tá bom? Essas informações já bastam para que o Void consiga pegar um IP e fazer a coisa fluir. Bom, deixa eu entrar aqui no Void e a gente pode dar uma olhada nisso, ó. dhcpcd.conf e você pode ver que ela está configurada. Por quê? Porque na instalação do Void eu já fui apontando essas informações. Nada impede que você possa fazer isso manualmente agora, né? Se você tivesse setado o DHCP, essa é a forma de fazer a alteração, ok? E uma coisa interessante também é que o hosts, né? O arquivo do hosts, ele vai ser editado, ok? Vai ser editado. Então, vamos ver se o Void Server já baixou os pacotes. Está baixando ainda, ok? Aí, está concluindo a instalação. Como você pode ver, nós temos nele a configuração correta da interface de rede, ok? Eu só vou ajustar agora o hosts. Como eu tenho uma configuração já pronta aqui que eu posso utilizar, eu vou fazer dessa forma. Deixa eu pegar aqui. O nosso resolve.conf também, nós vamos, nesse caso aqui, apontar para o firewall. Uma coisa muito importante é que o nosso resolve.conf, antes de criar o controlador de domínio, ou seja, antes de provisionar, né, que seria o ato em si de criar o controlador de domínio, o nosso resolvedor seria o firewall, ok? Ele que resolve nomes. Agora, quando você provisionar o domínio, né, e eu vou mostrar isso para vocês mais abaixo, ele vai criar um DNS interno no Samba. E esse DNS interno vai nos dizer que a gente precisa apontar o resolvedor para ele mesmo, no caso 127.0.0.1, a partir do provisionamento, não agora. Mas o conteúdo que eu quero que você perceba está aqui, né? Eu vou copiar esse conteúdo aí, nós vamos entrar aqui no Void e vamos editar o arquivo hosts, ok? Deixa eu colar, fica mais prático, né? E eu vou só excluir isso aqui, eu não quero IPv6 também. Está feita a configuração, posso salvá-la, bem tranquilo. Você vai notar que o tutorial é bem completo, bem organizado também, ok? O nosso resolve.conf vai estar apontando para o firewall, ok? A gente pode até dar uma olhada nisso. Ó, name server 192.168.70.254, que é o nosso firewall da rede, né? Ok? E aí os comandos para validação da placa de rede, o IP que ele pegou, a gente já sabe, né? E a gente vai então usar o wget
e baixar o código-fonte do Samba que eu havia comentado com você, que nós vimos na página do próprio Samba, ok? Samba.org. Então, eu vou simplesmente usar o wget, eu acho que ele está instalado já, está, e já está baixando o código-fonte, ok? Baixando o código-fonte do Samba, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descompactar, ok? Depois nós vamos entrar dentro do path, dentro do diretório, e criar o arquivo de configuração, o ponto barra configure. Como que isso aí funciona, gente? Funciona da seguinte forma. Descompactando o arquivo, você vai notar que ele cria um diretório, a gente entra dentro do diretório, ele tem o código-fonte. Esse código-fonte que as equipes das distribuições usam para criar o binário. O pessoal da Red Hat usa uma forma, o pessoal do Debian usa de outra forma, o pessoal, enfim, as grandes distribuições e as pequenas também, né, usam o Samba 4, o código-fonte dele, para criar o seu próprio Samba com o seu pacote binário compilado da sua forma. Okay? E obviamente que não são iguais. O nosso comando, quando a gente coloca .configure, você vai criar um arquivo chamado makefile. Na verdade, eu vou cancelar e eu quero fazer uma observação bem importante. O meu .configure, eu vou fazer uma observação porque eu não quero que o código-fonte compile um pacote apontando para o PF padrão do Linux, mas sim para /pt/samba, que está aqui, ó. Então isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o meu Samba, né, ele tenha arquivos de configuração, ao invés de estar em /etc, vão estar em /pt/samba/etc. Os arquivos, os binários, por exemplo, né, os binários de subir o serviço em si, em vez de eles serem apontados para /usr, /localbin, /usrbin, /sbin, enfim, o path padrão do Linux, eu vou apontar para /pt/samba/bin e /pt/samba/sbin. Percebe que quando você cria o pacote de compilação, né, que é o nosso caso aqui, eu vou apontar menos prefixo igual, e vou apontar o path, onde eu quero que isso seja criado. Agora sim, ele vai criar o arquivo makefile. Esse arquivo makefile, ele vai nortear a instalação do pacote, do pacote nas diversas partes do sistema operacional, né? Como nós comentamos, arquivos de configuração vão geralmente para etc e binários para /bin, as bibliotecas para /lib, né? Se for 64, lib64, enfim, você distribui no sistema operacional, nas paths, né, que são padrão, você distribui o código por ali, né? E o Linux reconhece, então, esse código-fonte e você consegue rodar o programa, né? Nesse caso, eu estou criando o código, né, o arquivo, vamos dizer, com o .configure, eu crio o arquivo do Samba 4, dizendo que o path não é o padrão. O que isso aí impacta, na verdade? Essa minha decisão impacta no quê? Impacta no fato de que eu não consigo mais rodar o Samba de forma normal, assim, como se fosse simplesmente chamar o programa. Por quê? Porque o binário não existe mais no /sbin, né? Não vai encontrar. O Samba já não vai, o Linux já não vai achar o Samba lá, no /bin ou no /sbin, que seja. Porque ele vai estar em /pt/samba/bin ou /sbin. O sistema operacional não vai achar também o arquivo de configuração do smb.conf dentro de /etc/samba. Ok? Porque não vai estar lá, vai estar em /pt/samba/etc/smb.conf. Percebe? Então, quando você cria dessa forma, o arquivo makefile que você criou, ele é gerenciável.
E você pode pegar o arquivo do Makefile, não é o que nós vamos fazer agora, não é o escopo desse projeto. A gente pode pegar o arquivo do Makefile e editar, mas eu só fiz uma alteração. Peguei essa flag e apontei que a path de instalação vai ser tudo no /pt/samba. E aí eu posso dar o comando make, e o comando make vai criar então o pacote para instalação. Se eu der um comando make, ele vai usar um dos núcleos do processador e vai fazer o processo. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um "-j" e criar uma função aqui, dizendo para ele usar o número de processadores que tem nessa máquina. Ok? No caso dessa máquina virtual aí, ela tem, se não me engano, 8 núcleos, foi o que eu botei. E agora ele vai fazer a compilação do pacote, né? Com base no arquivo Makefile que eu criei, com ./configure, e ele vai usar os 8 núcleos do processador. Gente, essa parte aqui, e eu dei o make só, eu não usei o make install. O make install também é uma parte bem demorada, né? E nesse comentário que eu coloquei no nosso tutorial, eu disse para você que agora é uma hora em que você pode ir muito bem tomar um café, né? Por quê? Porque esse processo ele demora um pouquinho. O que eu gostaria de comentar e conversar com você é que o Void não interfere na instalação do Samba, porque o Samba é compilado agora, ok? Por motivos óbvios que nós estávamos conversando até agora, você já entendeu que não vai ter nenhum tipo de pacote concorrente com o Samba 4 compilado. No caso do Void, perceba que a gente está falando do Void. Se fosse o caso de nós estarmos inserindo esse Samba 4 no Debian Server, a gente teria que pensar, porque a equipe do Debian é muito cuidadosa e eles ajudam a gente em algumas coisas, incluindo, eles pensam que você pode querer usar o pacote do Samba e vem o SMBD, o daemon do SMB, né? Vem instalado já no Debian, quando você instala o pacote do Samba, vem o pacote do Embind D, o daemon, né, do Embind vem também, e o NMBD, o daemon do NMB também vem no Debian. Ele serve para você buscar, é uma função para Windows, e as máquinas Windows buscam o nome do domínio com essa função do NMBD, que a gente nem usa mais. Nem o próprio Windows acho que usa mais isso. Ou seja, no caso do Debian Server, você vai desativar, né? Você vai estopar esses serviços e desativar esses serviços, porque o Samba 4 vai trazê-los para você. No caso do Void, não precisa, porque não tem nenhum tipo de arquivo concorrente rodando aí, de aplicativo concorrente, né? Não tem SMBD, não tem NMBD, não tem o Embind, não tem essas coisas rodando paralelamente para mim ter que pará-los, tá bom? Então vai ser uma instalação mais crua. Eu acredito que são só modos diferentes de fazer a mesma coisa, né? O Make-J eu já comentei com vocês, que acelera a compilação, né? Após a instalação do Samba 4, nós vamos ter que criar os serviços do Runit. Pessoal, o Void não usa o systemd, né? A hidra do systemd. Não vou entrar no mérito da questão, né? Existem os apaixonados pelo systemd, existem os que odeiam o systemd, e eu sou do grupo que não curte muito, né? Não quero desmerecer o trabalho de ninguém, mas eu particularmente eu tenho procurado, né, a velocidade que as distros sem o systemd têm entregado, e é uma velocidade considerável. Se você usar uma distro sem systemd, não tem como você não perceber a mudança significativa no impacto no sistema operacional, né? Tem até uma brincadeira que diz que a gente deixa de ser uma distribuição GNU Linux para ser systemd Linux, né? Mas brincadeiras à parte, na questão do systemd ou do Runit, a gente vai ter que criar o serviço
né? Lembra que não é um binário, não foi colocado nenhum serviço para rodar junto com o sistema operacional. E eu vou mostrar para vocês como nós criamos os serviços para rodarem no boot do Void Linux. Eu vou mostrar isso para vocês, eu tenho aqui embaixo. E você vai aprender a subir um sistema no Void Linux, no boot do Void Linux, tá bom? Se fosse no Systemd, você teria que criar também um serviço no Systemd, lá no Systemd/system lá, e você cria o aplicativo, dá permissão e ele vai rodar no boot. Nós vamos fazer a mesma coisa de uma forma bem mais simples aqui, eu tenho que admitir, ok? Então a gente cria os serviços manualmente. O que ocorre quando eu faço essa instalação fora do PF do padrão da distribuição? Acontece que eu não consigo subir o serviço, né? E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que avisar para o sistema operacional que, além do PF padrão, eu tenho um outro PF agora, que ele também tem que considerar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando no ambiente global, no /etc/profile, eu podia fazer no bash profile. Eu tenho os arquivos locais, né, do perfil do usuário, onde você pode subir e configurar serviços e tal, de modo local. Eu preferi fazer de modo global. Então, no /etc/profile, eu estou dizendo que existe um PF novo, eu estou exportando um PF novo, né, que está definido aqui, ó, /pt/samba/bin e /pt/samba/sbin, e o próprio PF, né, o próprio PF padrão. Então, eu estou exportando isso para dentro do etc profile. Uma vez que eu faça isso, o sistema vai entender, vai reconhecer, né, que eu tenho um local novo para ele buscar os binários do meu sistema, ok? Eu tinha dado um comando do make para fazer a compilação, e agora eu vou dar o comando do make install, e ele vai instalar então definitivamente toda aquela estrutura que eu tinha pedido para instalar em /pt/samba, e lá dentro vai ter o /etc. Em o pt/samba vai ter o /bin. Em o pt/samba vai ter o /sbin. Motivo do porquê nós adicionamos esse PF no sistema. Eu espero que esteja fazendo sentido isso para você, né? Eu imagino que a gente tem sempre uma gama de usuários de Linux, de ouvintes, né, assistindo às videoaulas, e alguns são mais experientes do que o próprio professor, né, que está passando aquela informação, outros não tanto, né? Então a gente tem que pedir a paciência daqueles que sabem mais, né, e pedir a perseverança daqueles que sabem menos, né, porque de fato nós precisamos trabalhar em conjunto. Se não trabalhar em equipe, por melhor que você seja, ninguém substitui uma equipe bem alinhada, né? Então, é por isso que a gente faz dessa forma. Vamos encontrar o público diverso. Paciência para você que sabe mais do que eu, perseverança para você que está tentando aprender, ok? São 6.115 pacotes compilados, né? Entre bibliotecas, entre arquivos de configuração, enfim, toda essa estrutura, né? Nós vamos agora instalando, ele vai criar um Active Directory com toda a árvore. Bom, na verdade o Active Directory, e agora vem a parte do provisionamento que eu queria comentar com você, né? A criação do PDC propriamente dito é um outro comando, né? Ali nós estamos instalando o código-fonte, ok? Tá fazendo, isso é um processo demorado. Enquanto isso, eu quero falar com você sobre essa questão de provisionamento. Olhe para esse comando. O que eu fiz aqui? O Samba Tool, que é a ferramenta que permite o gerenciamento do Samba 4, ele faz diversas funcionalidades, né? Ele vai desde criação de usuários e grupos, ele vai também fazer a gerência da árvore, enfim, todos os processos que um Active Directory vai fazer, o Samba Tool vai atender, mas o modo de
a forma como ele cria as permissões e as estruturas vai mudar um pouco em relação ao modo que o Windows faz. Por isso que quando eu falei para você que nós vamos usar no Windows 10 as ferramentas do RSAT, que são essas que eu mostrei para você, perdão, as que eu mostrei para você antes aqui, a gente instalou as ferramentas da administração remota do Windows Server, né? E nós pegamos uma delas, que foi aquela de gerenciamento de usuários e grupos, né? Que eu mostrei para você. E dentro dessa estrutura, perdão, eu estou com duas máquinas Windows ligadas, né? E essa aqui está limpa. Essa que você está vendo, nós vamos inseri-la no domínio. Eu subi ela para a gente colocar no domínio do Void. A que eu estava mostrando é essa aqui. Ó. Essa sim já tem as ferramentas do RSAT. Okay? E ela vai fazer a gerência, né, das funcionalidades do Samba. Veja, até o DNS, ó. O DNS, ó, veja que interessante, eu vou até ampliar essa tela para você perceber essa funcionalidade. Quando eu busquei a ferramenta do controlador de DNS, a ferramenta buscou uma funcionalidade, né, uma estrutura do Windows Server, não encontrou, ela me deu essa função aqui, ó. E aí, o controlador de domínio, que eu vou dizer para ela buscar, vai estar no 253, que é o controlador de domínio que a gente está logado, né, inserido. E aí eu tenho aqui, ó, toda a estrutura do DNS. Olha que interessante, né? Perceba que isso é uma ferramenta, junto com essa aqui, usuários e computadores, ó, são ferramentas do Active Directory da Microsoft, ok? Então eu estou gerenciando um Linux Server com ele. Ó. Ok? Então, como eu tinha falado no começo do vídeo para você, essas ferramentas, elas trabalham de modo diferente do Samba Tool. Ok? Por que eu estou comentando isso? Porque a CL não é feita pelo Samba Tool. O modo de gerenciamento de segurança que a Access Control List produz é feita pelas ferramentas do RSAT. O Samba Tool usa outro tipo de estrutura, ok? E elas são incompatíveis. Então, existe uma tradução, na verdade, né, de serviços que funciona perfeitamente. Mas o que eu queria que você percebesse e prestasse bem atenção é que se você escolhe um modo de operar, você fica nele, porque a configuração do smb.conf, do arquivo de configuração lá do Samba, ele vai ter ou não ter algumas linhas de funções, apontando para funções diferentes no caso do gerenciamento, pelo Samba Tool ou pelas ferramentas do RSAT, assim como outras funções, né? Então, o que eu queria que você prestasse atenção é que o Samba 4 ele foi desenvolvido pensando que a melhor prática é usar as ferramentas do RSAT, tá bom? Essas ferramentas de gerenciamento do Windows Server, que você viu eu apontando aqui para o controlador de domínio Linux, que ele encontrou, aqui ó, tá inserido aqui, ele já pegou direto, né? E funciona perfeitamente. Assim como quando você tiver um file server, vai ser uma próxima aula, a gente pode pegar as pastas, né? E na parte de propriedades dela, em segurança, lá você define os grupos que podem acessar essas pastas, né? Que grupos são esses? Os grupos que eu criei no meu controlador de domínio do Samba 4. Percebe o poder da máquina? Então, a gente tem essa característica, ok? Temos que prestar atenção no modo de gerenciamento do servidor. Bom, o comando domain provision vai criar o controlador de domínio. Se eu der um Samba Tool domain provision e apontar a RFC 2307 e colocar menos interactive, eu posso tirar o resto dessas linhas todas, ok? Samba Tool, domain provision,
aponta para RFC 2307. Eu não vou entrar no mérito da questão da RFC 2307, porque, cara, se você for pegar a documentação de RFCs, tem RFC para tudo que é coisa que você pensar. A maneira que você vai apertar o torque do parafuso, da carcaça, do não sei o que, tem uma RFC definindo isso. O engenheiro pensou nessas questões. Então, aí você busca saber o que a RFC 2307 preconiza e estude, porque esse tutorial vai levar 1h30 pelo menos, e eu não vou falar de RFC agora, né? Mas é extremamente importante colocar esse RFC no teu Active Directory, tá bom? Então, Samba Tool, Domain Provision, menos e use RFC 2307, menos Interactive, ele vai seguir o processo de provisionamento e vai te perguntar quem é o Realme e vai te dar uma opção, você confirma, vai perguntar qual é o teu domain, vai te dar uma opção, você confirma, vai perguntar se o teu Samba vai ser um DNS back-end, né, o DNS que roda por baixo do capô, vai ser um Samba internal ou vai ser um DNS com bind 9, ou não vai ter DNS, né, se você for integrar com outro. Então essas perguntas ele faz. Isso, o que eu estou fazendo aqui nesse comando é só especificar isso manualmente. Eu já estou dizendo para ele que eu quero que seja um controlador de domínio, domain control, não vai ser um servidor standalone que vai estar solitário, não vai ser um servidor membro de domínio, não, vai ser um controlador de domínio, tá bom? Tem essas diferenças aqui no server root. Eu coloquei aqui uma senha porque, como é um laboratório, obviamente, né, que eu vou colocar aqui para você perceber as coisas que eu estou mostrando, para você visualizar, né, fica mais fácil. Então eu tomei a liberdade de colocar os comandos aí na tela, inclusive a senha. O controlador de domínio não deixa que você crie com senhas sem complexidade. Então, veja, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter um número, tá aqui o 0, o número de caracteres também é acima de acho que é 8, agora não me recordo. E uma questão bem interessante, que muito pouca gente tem falado, é que a gente tem como fazer com que o nosso Active Directory tenha o nível funcional da árvore no Active Directory 2016. Compatibilidade com o Active Directory 2016. Olha que interessante. Se você não colocar essa função, essas duas aqui de baixo, ele vai subir o padrão, que é o nível funcional 2008 R2. Tá bom? Aqui no caso eu estou puxando ele para cima já para o nível 2016. Bom, esse comando aqui vai fazer então a criação do meu controlador de domínio. Lembrem que antes de dar o comando, eu vou adicionar o PF, né? Ó, se eu der o comando sambatool-v, vamos testar. Vamos testar. Ó, sambatool, nem autocompleto, tá? Se eu digitar mesmo que ele não autocomplete, é óbvio que ele não vai achar. Comando não encontrado. Por quê? Porque não existe esse PF no sistema. O binário do Sambatool não existe. Agora, quando eu adicioná-lo, né, eu venho aqui, ó, coloco esse PF no profile e dou um source para reler o /etc. Perdão, aqui. Então, se eu começo agora a digitar, ele já vai Sambatool. Ó, já autocompletou. Se eu colocar "-v", ele vai me dar a versão do Samba. Percebe a diferença? Por quê? Porque antes o Sambatool não existia no sistema operacional. Até que eu avisei o etc profile que tem um novo PF no sistema. Que agora sim o Linux vai procurar dentro do bin e do sbin do /pt e vai encontrar o binário do Sambatool, né? Que vai estar dentro de um desses dois aí. Ó, ele vai estar dentro do /pt /samba /bin. Percebe? Interessante, né? Bom, agora a gente pode partir para o comando de provisionamento. Bom, vou copiar
e vou colar. Ok? Ele começa a criar, então, o meu controlador de domínio com o Samba 4. Olha que interessante. Então, ele vai criar toda a árvore, a floresta, vai criar árvore, floresta, vai criar toda essa estrutura, os animais, vai criar tudo isso, né? Brincadeiras à parte, ele criou o nosso domínio, né? E de acordo com o que a gente pediu, as estruturas agora ficaram, como eu falei para vocês, o smb.conf, vamos validar isso? Ó, cat barra etc barra samba, não vai ter nada, nem autocompleta, ó, tab não autocompleta, mas se eu apontar para o barra pt barra samba, etc, sim, ele é autocompleta, e dentro dele vai ter um smb.conf, inclusive já vai estar populado com informações, ó. Ok, está aqui o EducaTux. Ele teve o cuidado de ir lá no meu resolve.conf e saber quem é o meu DNS forwarder. Ou seja, se eu não conseguir resolver com você, quem resolve o nome aqui dentro? Ele diz, ó, eu sei que o teu resolvedor é o 254. E ele aponta o 254 aqui. Ou seja, o firewall. Muito interessante, né? Esse arquivo, meus queridos, normalmente, se você não tem certeza do que está fazendo, não edite ele manualmente, tá bom? E aqui entra a questão das flags que eu falei, se você estiver usando um file server, não é o caso do controlador de domínio, estou falando de file server, né? Que nós vamos numa outra aula fazer. Gerenciado por RSAT, aí nós vamos habilitar no smb.conf dele um modo de operação. Se eu for usar o Samba Tool, eu vou usar outro modo de operação. Entende? São detalhes, na verdade, que mudam. Não a estrutura toda, obviamente, são alguns detalhes, mas as ACLs são geradas pelas ferramentas da Microsoft. Bom, dica dada, a gente tem então as chaves criadas, né, dentro dessa PF, e também é criado o banco de dados das contas de usuários. Então, como eu coloquei aqui no resumo, ó, criamos a floresta do Active Directory, o controlador de domínio primário. O DNS agora é interno, ou seja, o nosso resolve.conf tem que ser modificado, né? E criou o database das contas do domínio, ok? No nível funcional 2016. Ok? Não tem Samba nativo instalado, que vai dar conflito, eu não preciso desabilitar nada do systemd, até porque aqui não tem systemd, mas não tem nenhum pacote rodando para dar conflito. No Debian Server você tem que desabilitar o pacote do inbind antes do provisionamento, tá bom? Então, antes desse comando, você vai desabilitar o SMBD, o daemon do SMB e o daemon do NMBD, NMB, né? E o daemon do inbind. Desabilite e depois você dá o comando do provisionamento. Tá bom? Ok. Agora, um passo importante, né? Nós vamos reapontar o nosso DNS, o resolve.conf, do nosso controlador de domínio, vai ter que ser apontado para ele mesmo, 127.0.0.1. Afinal, você lembra que nós fomos dizer para ele que nós queríamos um back-end DNS com um Samba interno, ok? E é isso que nós vamos fazer. Só vamos validar isso aqui, ó. Olha que coisa interessante, gente. Se você validar, deixa eu limpar essa tela. Se você validar aqui, ó, ele vai te trazer a informação do nível funcional da floresta. Muito interessante, né? Mas deixa eu editar o rtc resolve.conf. Por quê? Porque eu não quero mais que ele fique dessa forma, né? Inclusive eu tenho aqui um smb.conf que eu ajustei em algum lugar aqui, mas bom, vamos seguir a lógica. Eu acho que eu estou pulando a parte de, vamos seguir o tutorial. Deixa eu deixar essa parte para depois, para não confundir vocês. Eu não vou passar na frente do que eu mesmo escrevi, né? Olha só, antes de criar os serviços do ADDC, eu vou fazer um teste para ver se ele está subindo, ok? Eu vou buscar dentro do pf do pt barra samba barra sbin o pacote do samba
e vou rodar ele em modo foreground e nós vamos ver se ele está subindo normalmente. Ok? Veja. Startando o serviço do Samba, versão 4.23.3, fez a troca de chave, okay? Gerou as chaves, aliás, e está online o domínio com o hostname. Hostname void dc01, né, o nosso controlador de domínio primário, no domínio educatux.edu. Está funcionando, pessoal. Está funcionando. Eu dou um Ctrl C. Perceba que não tem nenhum tipo de forma de chamar esse aplicativo online se eu resetar esse servidor. Inclusive, ele nem está online rodando o controlador de domínio, porque eu não subi ele, né? Eu subi aqui com vocês agora, manualmente, dei um Ctrl C e ele desceu de novo. Então, ele não está rodando. Né? Ou seja, eu vou fazer com que ele possa subir com o sistema. Agora, eu tenho uma observação aqui bem interessante. Essa parte é importante, eu coloquei até um símbolo aqui, né? Laranja para chamar a atenção, amarelo para chamar a atenção. Se você for fazer esses testes no seu laboratório, muito provavelmente pode acontecer, né, de você errar em algum momento. E se você errar em algum momento, você vai querer provisionar de novo. Para você dar o comando de provisionamento outra vez, esse comando aqui, você não pode ter nenhuma das estruturas criadas para não duplicar o banco de dados, entre outras coisas. Então veja, essa parte aqui que você está vendo é só no caso de você estar reajustando um servidor pré-existente. Ah, eu errei, Eduardo, a configuração, eu não quero subir uma VM nova, né? Eu só quero refazer o teste, recriar o controlador do domínio e refazer os testes. Tudo bem, você remove toda a estrutura que foi criada. Você para o Samba, que nós vamos agora ali criar, né, esse serviço. Você vai ter que parar o Samba, remover o serviço do Samba ADDC, ok, do sistema operacional, e remover as estruturas que ele criou no provisionamento para que não duplique, tá bom? Então, guarde essa informação e muito provavelmente vai salvar sua pele de ter que fazer uma VM nova toda vez que você errar algum passo, e a gente erra, né? A gente erra, eu também erro, não tem problema. Inclusive, os meus alunos, eu sempre digo, cara, não importa se deu certo ou não aqui no laboratório, porque o que importa é se você aprendeu ou não. Às vezes eu tenho um aluno que está seguindo esse tutorial e vai fazer dar certo, e ele vai rodar de primeira e o cara não encaixou a ideia, não sabe o que está fazendo. Então, assim, se vai dar certo ou não, às vezes até é secundário. O que importa é você aprendeu ou não, né? Então, se der erro, não se desanime, não se desespere, você vai ter outra chance, só limpe, né, tudo e refaça o passo a passo, tá bom? Feito o comentário, então, vamos criar os serviços, tá bom? Nós vamos criar o serviço Samba ADDC com logs, para que a gente possa fazer com que o Runit, o gerenciador de inicialização dos serviços do Void, ponha esse Samba ADDC a subir junto com o boot do sistema operacional, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, vou criar as estruturas, tá bom? Feito isso, a gente vai colocar dentro daquele arquivo .run que a gente acabou de criar, nós vamos jogar dentro dele o serviço que ele vai subir. Lembra daquele comando que nós fizemos lá, de teste manual? Ele vai subir e vai ficar online, né? Agora eu preciso da permissão, ok? Para que ele possa rodar. Permissão dada, eu vou criar o arquivo de log agora, dentro daquela estrutura. Depois, com mais tempo, você pode observar, analisar essa questão aqui. E provavelmente nós vamos fazer um vídeo só sobre a questão do modo de inicialização de sistemas no Void. Tem vídeos na internet, no YouTube, se você procurar, mas eu penso que vai ser um conteúdo interessante e nós vamos com certeza colocar aqui no nosso canal do YouTube também, tá bom?
Mas não é o caso agora. Tá bom? Só importa para mim agora e para vocês é que o serviço vai subir. Ok? Setada a permissão, né, nos arquivos de run e de logs, né, você tem então o serviço funcionando. Quer dizer, o serviço criado, né, para mim linkar ele, para ele de fato funcionar, né, eu tenho que dar um ln-s dentro do barra etc.sv, onde eu tenho os programas, né, os binários lá, para dentro do var service. Ok? Deixa eu mostrar isso na prática para você. Aqui, por exemplo, para que você perceba as coisas. Se você der um ls dentro do etc sv, no void, você vai encontrar vários serviços, ok? Então, por exemplo, o sshd. Esse é um serviço que ele precisa rodar. Então, o que eu faço? Eu dou um ln-s barra etc sv e eu apontaria o dhcpd dentro do var service. Ao fazer isso, ele já sobe o sistema automaticamente, instantaneamente, inclusive. Ok? Então, o que acontece? Nós, quando criamos os serviços, a gente precisa pensar dessa forma. Como que eu vou fazer o serviço subir dentro daquela estrutura do Runit? Nesse caso, eu só vou substituir, porque o SSHD já está funcionando. Afinal, eu estou com o SSH nele, né? Mas o Samba ADDC não. Ok? Então, eu vou apontar ele para var service. Quando eu fizer isso, automaticamente ele vai estar online. Já está online, na verdade. Tá bom? Então, sempre que você cria um serviço dessa forma, por exemplo, né? Se você tirar algum serviço aqui que está rodando, ele instantaneamente cai na hora. Tá bom? É instantâneo. Então, esse link aqui já habilitou o serviço do Samba ADDC para subir no boot. Tanto que se você for ver o status agora, ele vai estar online. Quer ver? Ó, vou colocar aqui SV status e ele vai me dizer que o Samba está rodando com o PID 29.714 a 31 segundos. Ok? Bom, dessa forma, queridos, nós fizemos o processo funcionar. Inclusive, eu tomei a liberdade de criar logs, né, para que você não tivesse confuso com nada. E se você colocar aqui um tile-f nos arquivos de log, você vai perceber que, sim, ele subiu o nosso controlador de domínio, o void dc01 e completou toda a checagem, está ok. Certo? Ctrl C, eu posso sair. Bom, queridos, existe uma forma de você controlar o tempo também no controlador de domínio, que vai ser instalando o serviço do clone, comentando o servidor externo que aponta para um controlador de time fora do Brasil, e você então coloca os 4 servidores públicos de time do Brasil e libera a sua rede, para que a rede possa fazer consulta dentro do teu controlador de domínio. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o Kerberos, que é o serviço de autenticação do Samba 4, do Active Directory, na verdade, né? Ele não permite que você autentique se tiver uma discrepância de 5 minutos entre o seu servidor e o cliente que está tentando conectar, autenticar, no caso, né? Então, você controla o time para que a rede toda funcione dentro do mesmo tempo. Antigamente isso era mais crucial. Hoje em dia os sistemas operacionais eles já têm online o serviço de sincronização de tempo, acredito eu. Mas de qualquer forma, como eu não tenho certeza de como está funcionando hoje em dia, eu fui habituado a ter um controlador de domínio. E aí você pode muito bem instalar aqui o controlador de domínio, né? O clone, ó. Instala ele no teu void server, edita o teu arquivo, ok? Tá lá, ó. Nós vamos comentar esta linha aqui,
comentamos essa linha, nós vamos pegar essa aqui, copiar e vamos colá-la aqui, ok? Pronto. Apontei os 4 servidores de tempo do Brasil e ainda liberei acesso da rede interna para validar horário aqui no meu servidor, tá certo? Veja que eu tenho que criar o link novamente. Eu vou fazer isso manualmente para que você possa perceber como funciona. Eu vou dar um LN. Só para você ter uma ideia, se nós dermos um SV status no Chrome, ele nem, o tab nem autocompleta, Chrome D não está rodando. Agora, se eu der um LN-S no etc barra SV e aí nós procurarmos o Chrome D e apontarmos para o var service, ele automaticamente e instantaneamente vai estar online. Agora, se der um status, ele está ok. Vamos ver aqui, ou deveria, né? A ideia de fazer um vídeo sem edição é essa. Ó, normalmente o LN-S ele sobe as coisas instantaneamente, como foi o caso do Samba, não dei um start, né? No caso do Chrome, eu tive que dar um start, ou eu errei alguma coisa. Mas, enfim, não é o caso, né, de eu focar agora na história do Chrome D por conta disso, tá bom? Eu posso aqui validar aonde ele está buscando o time agora, e vai estar buscando em algum repositório do Brasil, ok? Ó. Entre outros, está buscando no NTPBR, na USP, ok? Tem um Cloudflare aqui também, ok? Isso aqui vai ser dinâmico, gente. Não vai ser sempre essa mesma estrutura, ele vai buscar em vários servidores espelhados, tá bom? Agora eu entro na questão do krb5.conf. Queridos, o krb5.conf do Debian Server, quando você instala o pacote, provisiona, ele vai ter um krb5.conf próprio, que o próprio sistema operacional vai validar e vai buscar no teu hosts, vai buscar no teu resolve e vai criar um krb5.conf. No caso do Debian Server, eu faço um backup do arquivo original e crio um ln-s do /pt /samba pasta private usmb.conf, o krb5.conf, né? E jogo no /etc. Por que eu faço isso? Pensa comigo. Você tem um controlador de domínio na versão 4.23.3 e daqui a algum tempo saiu a versão 4.24.8 e você pensou em atualizar porque tem uma feature que você precisa e que está no Windows Server específico e que a sua versão não está tendo. Você vai lá no Samba, você pega o seu Void Server, o seu Debian Server, baixa o código fonte do samba.org, né, com a nova versão. Claro, você faz um backup, obviamente você faz um backup, né, e aí você compila novamente a versão e provisiona outra vez. E aí você tem um Samba numa versão atualizada com as features que você precisa, mas o teu etc krb5.conf continuaria apontando para coisas antigas, né? Ao passo que se eu criar um ln-s com o krb5.conf da pasta private, agora eu tenho o krb5.conf sempre atualizado, tá bom? É uma forma de fazer. Uma forma de fazê-lo, ok? Deixa eu fazer agora vem a questão do resolve.conf, que eu estava procurando aquela hora no vídeo, né? Veja, eu vou pegar o conteúdo do resolve, né? Deixa eu limpar essa tela. Vamos entrar aqui no resolve.conf, né? E vamos fazer o seguinte. Eu não quero mais essa linha, ok? E eu vou colar agora o nosso domain
no nosso search e o name server 127.0.0.1, ou seja, o endereço de loopback. Agora, quem é o controlador de domínio? Quem é o DNS? Ele mesmo, né? Porque na hora de provisionar, você escolheu o Samba Internal como o DNS rodando embaixo do capô. Ou seja, o teu resolvedor é 127.0.0.1 e se você não fizer nada, o teu servidor de DHCP provavelmente vai querer mexer nesse arquivo. Então, o nosso travamento, né, chattr mais i do /etcresolve.conf vai impedir qualquer tipo de manipulação nesse arquivo. Inclusive, o root não consegue editar, a não ser que você dê um chattr menos i aqui, aí o root volta a ter poderes para editar, ok? Com mais i, o root está travando o arquivo de configuração até para ele mesmo, ou seja, é garantido que ele vai ficar exatamente do jeito que eu deixei, tá bom? Assim não tem confusão e você não vai ter problemas, tá bom? Uma parte importante antes da gente finalizar esse vídeo é sobre as bibliotecas. Queridos, as bibliotecas, se você for procurá-las, elas vão estar dentro do path do Samba, não dentro do path padrão, onde estaria a pasta lib64, como eu falei lá no começo do vídeo, o path padrão de uma instalação, né? Você teria as bibliotecas dentro de /lib, obviamente, né? O path oficial, padronizado, né? E tal. No nosso caso, como a gente apontou para /pt, ele criou a pasta lib, mas dentro do /pt/samba. E agora, como que eu faço? Bom, agora, meu querido, você vai fazer um link simbólico, né, de dentro do path, da onde a biblioteca está, e aí entra a questão, algumas vezes vai estar em lib64, é o caso do Debian, se não me engano. No caso do Void, não precisa você apontar. Então, não copie e cole essa parte, simplesmente você digita, né, libnss winbind.so.2 e você vai pegar essa biblioteca e vai apontar para o path/se/lib padrão da distribuição. Pronto, cara, você tem de novo agora dentro do path padrão do sistema operacional uma biblioteca do winbind, tá bom? E aí você vai dar um ln-s desse path da lib, né? A libnss winbind.so2 para /sr/lib /libnsse, opa, escrevi errado aqui, libnss winbind.so, aqui eu tiro o 2, ó. Precisa de duas bibliotecas para rodar, ok? Então, está feito o link simbólico. E agora você tem as bibliotecas do Winbind funcionando perfeitamente, procurando dentro do path padrão. Inclusive, lógico, a gente tem que dar o comando para releitura, né? No ld config. Pronto. O sistema operacional já leu e já sabe agora onde elas estão. Queridos, uma questão interessante aqui, crucial, na verdade, sem ela não funciona. O arquivo /etc mssuite, lembra que eu comentei que o pessoal do Debian tomou cuidado de fazer algumas funcionalidades para nós, e uma delas foi essa: quando você instala o teu serviço no Samba, num Debian Server, ele já vem configurado, e aqui dentro desse arquivo vai estar escrito winbind. No caso do Void, ele não traz, é uma versão mais crua, mais clean, né? E você não tem você tem que fazer isso manualmente. E o que isso aqui indica, na verdade? Se você tem um usuário local, ok? O sistema vai buscar dentro de PASWD, dentro de Group, dentro de Shadow, vai buscar as configurações dentro de arquivos, né? Ó, /etc/shadow, /etc/group, /etc/PASWD, dentro de files, ou seja, dos arquivos locais. E aí busca o teu usuário local.
Quando você cria um usuário de rede, tipo aquele usuário Bruce Wayne que a gente criou no controlador de domínio. Aliás, a gente criou no controlador de domínio usando as ferramentas do RSAT, né? Ele colocou um usuário chamado Bruce Wayne que o sistema operacional não reconhece porque não existe dentro dos arquivos /etc /wd nem /etc /go para o usuário Bruce Wayne que você viu lá na tela. Aonde que ele vai buscar? Quem guarda essas informações, queridos? O inbind. Então o Kerberos vai dizer: não encontrei o usuário Bruce Wayne. E aí ele vai perceber que existe outro local de busca e vai perguntar para o inbind. E o inbind vai dizer: cara, o Bruce Wayne existe sim. E aí vai autenticar o usuário Bruce Wayne na máquina local. O usuário de rede Bruce Wayne na máquina local. Percebe a importância do nsswitch.conf? O Debian faz isso para você sem problemas, vai estar pronto, mas em algumas versões de Linux, como o caso do Void, não faz e você tem que fazer manualmente esse apontamento para o Kerberos poder autenticar. Agora, o smb.conf ele foi criado automaticamente pelo provisionamento, incluindo o do Debian Server, que lá você tem um jornal, né? No caso do smb.conf, novamente você faz um backup lá, né? Mas nesse caso aqui do nosso /pt/samba etc, perceba que o path padrão do etc, no caso do nosso do samba, vai estar dentro de opt/samba, o nosso etc. Aqui dentro tem o smb.conf e não lá em etc/samba, porque nem existe isso lá, né? Então não é um binário, é um pacote compilado, né? Recordando aqueles processos que nós fizemos no começo. E aqui está o arquivo, ó. Ok? Ele já fez o nível funcional da floresta, já apontou o DNS forwarder, buscando lá no nosso resolve.conf, descobriu quem que é o nosso portão de saída, né? Aliás, o portão de saída não, o nosso resolvedor de nomes, né? Aí tem o nosso NetBIOS Name lá, o NMBD busca esse cara aqui nas máquinas Windows, né? O Realm, enfim. E aqui tem as pastas, né? Onde ele guarda as configurações de scripts, banco de dados e todas essas questões. Isso aqui você vê quando você usa a máquina Windows, né? Se nós abrirmos aqui, ó, como esse Windows está em domínio Linux lá, se eu colocar o hostname do domínio, que é srvdc01, se não me engano, nesse caso aqui, é isso aí, ó. srvdc01. Tem o sysvol e tem o netlogon, que você está vendo aonde? Aqui no nosso controlador de domínio, ó. Sysvol e os scripts do netlogon. Tá aqui. E essa pastinha aqui, Eduardo? Cara, essa pastinha aqui de arquivos, eu coloquei aqui a título de curiosidade, porque em outra aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pega, por exemplo, a questão do grupo, né? O Bruce Wayne está onde, cara? O Bruce Wayne pertence a um grupo chamado comercial, beleza? Então o que acontece? Eu posso pegar a pasta comercial aqui, ó, e nas propriedades dessa pasta, na parte de segurança. Veja, isso é um Linux server, né? Aqui eu estou fazendo nesse controlador de domínio a função de um servidor de arquivos. Isso não é para ser feito, eu só estou fazendo a título de teste, de laboratório, para que você pense na lógica das coisas, tá bom? Não se mistura file server com controlador de domínio. Embora o Linux aceite isso, né? E por que não se mistura, Eduardo? Por causa das features, por causa da segurança, porque o modo de operação é diferente, tá bom? Então, veja, o grupo comercial tem acesso a essa pasta. Ou seja, se eu logar aqui com o Bruce Wayne, nessa máquina Linux, Windows, ou numa máquina Linux, se eu logar com o usuário de rede Bruce Wayne, ele consegue abrir a pasta comercial e não consegue abrir a pasta financeira. Eu não vou testar aqui porque a gente está logado com o usuário administrator, e ele pode tudo, né? Então não é o caso de eu mostrar a funcionalidade para você agora, só para você entender a lógica, ok? Então,
O smb.conf está aqui, meus queridos, funcionando, né, editado automaticamente, e a gente tem os testes para fazer. E ao fazer esses testes, deixa eu fechar esse arquivo aqui, você vai ver que o Samba está rodando, conforme nós tínhamos colocado ele para rodar no modo do Runit, tá bom? Existem outros testes que você pode entrar aqui na nossa aula, no nosso tutorial do GitHub e fazer esses testes no seu próprio controlador de domínio. Não vou fazer isso agora. Aqui eu só gostaria de mostrar para você o wbinfo, wbinfo-u para mostrar os usuários do domínio e o "-g para mostrar os grupos de domínio. Ok? Isso aqui, o inbind vai fazer, o Kerberos vai fazer a autenticação através do inbind, e são diferentes do /tc, aswd, usuários de local, ok? Diferente de usuários de grupo, de usuários e grupos de rede, usuários locais e grupos locais são diferentes, né? @etc/group vai mostrar grupos locais, né? E wbinfo-g vai mostrar grupos do domínio, e isso dentro do teu controlador de domínio. Perceba essa lógica, né? Tá bom? O último teste que eu quero fazer com você, antes da gente finalizar, aqui eu posso desabilitar a complexidade de senhas para que eu possa colocar senhas fáceis, né? Eu vou criar lá o Bruce Wayne com a senha 1, 2, 3, 4. Se eu não der esses comandos para desabilitar a complexidade de senha, eu não consigo fazer testes válidos com senhas simples. Mas isso aqui é inseguro e nunca deve ser usado na produção, só em testes de laboratório, tá bom? Facilita a tua vida para testes, porque imagina você criar usuários de rede aí, né, no teu laboratório e ficar digitando complexidade de senhas lá, o Bruce Wayne com a senha gigante lá, né? Então, eu coloquei essa feature aqui para você poder ficar mais tranquilo, tá bom? E o que nos permite reler as configurações do Samba. Toda alteração que você faz no teu Samba 4, eu não preciso restartar o serviço, eu só preciso reler a configuração e ela passa a ser válida, ok? Ou seja, agora eu posso criar um usuário como Bruce Wayne com senhas sem complexidade de tamanho, sem complexidade de nada, na verdade, né? De números, de letras, enfim, né? De caracteres especiais, não tem mais nada disso, porque eu desativei e daí eu reli a configuração do Samba e agora ele reconhece as alterações que eu fiz. Bom, o último teste que eu quero fazer com você, Init Administrator, vamos testar a troca de tickets com o Kerberos, né? Lembra da senha password, né? Que eu coloquei, ó. O nosso teste do controlador de domínio com o Kerberos foi feito. E se ele trocou tickets, o comando calist nos mostra a data e a hora da troca de ticket entre o servidor e o Kerberos, tá bom? Então, queridos, veja, você subiu um controlador de domínio, ó, você acaba de montar um controlador de domínio, um Active Directory, na Floresta com nível funcional 2016, totalmente funcional no Void Linux Server, ok? E aí eu coloco no final a questão do gerenciamento por linha de comando ser diferente do RSAT, tá bom? E aí você pode agora usar as suas GPOs, as amadas GPOs, que eu posso bloquear a máquina Windows até a troca de papel de parede, o bloqueio se eu quiser, né? Muito interessante, tá bom? Pode fazer replicação, criando um controlador de domínio secundário. Eu posso gerenciar e criar grupos através da RSAT, como eu mostrei para vocês. Adiciono máquinas Windows ou Linux no domínio, isso vai ser uma outra aula. E eu posso, então, fazer diversas funcionalidades, ok? Eu vou mostrar novamente para vocês aqui agora, mas nós vamos pegar essa máquina Windows 10 e vamos inserir no nosso novo domínio, tá bom? Primeiro passo para eu inserir a máquina no domínio, eu vou pegar a nossa placa de rede. Eu sempre me perco no Windows, cara. Eu sei lidar bem com Linux, com Windows eu sou meio perdido na poeira, e eu nem me importo, na verdade, só para você ter noção.
Alterar opções do adaptador. Aqui, ó. Então, se eu vier aqui nas propriedades, uma coisa que é muito importante, você não consegue colocar uma máquina no domínio, seja ela Linux, ou seja ela Windows, ou seja ela um macOS, se você não apontar como domínio primário o teu controlador de domínio. Ok? Então, feito isso, eu vou desativar e ativar novamente, só para garantia, né? E pronto, o meu resolvedor de nome, inclusive, está resolvendo, ó. Não deu problema nenhum, eu posso navegar na internet se eu quiser, ok? A velocidade desse sistema operacional é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Mas ele navega, pessoal. Navega, ó. O controlador de domínio está resolvendo nomes, que era isso que eu queria que você visse. Agora, ele não está no domínio ainda. Eu vou entrar aqui no computador, propriedades do sistema. Vou entrar aqui nas propriedades de avançada. Eu perdido no Windows. Nome do computador, alterar. E aqui, ó, normalmente o teu Windows vem no workgroup, né, grupo de trabalho. Eu vou colocar ele no nosso domínio. O nosso domínio era qual mesmo? educatux.edu, né? Dou um Enter. Ele vai pedir o administrator. Gente, administrator é diferente de administrador. Tá bom? Eu vejo alunos errando nesse ponto aí. Ô, professor Eduardo, olha aqui. Aí eu vou lá, cara, você digitou administrador, mano. E esse é um erro bem recorrente, né? Então, eu sempre alerto os alunos sobre essa questão. A senha que você lembra que nós colocamos lá, né? Para o nosso controlador de domínio, a senha é extremamente complicada, né? Isso aqui nenhum hacker vai, vai conseguir nos pegar, né? E aí eu dou um OK, ó. Então, o que vai acontecer agora? Eu posso até fechar essa janela, ó. Inclusive, o Windows já me disse, ó, cara, você já acabou de entrar no domínio educatux.edu. Posso fechar. Vou reiniciar a máquina. Lembra do usuário Bruce Wayne? Cara, eu nem sei se a gente criou o usuário Bruce Wayne no nosso controlador de domínio do Void. Eu sei que ele estava nesse cara aqui, ó, no SRV-DC01, que é o controlador de domínio da rede, né? Esse Void que eu subi com vocês é um Void de testes, tá bom? Mas vamos colocar a faca nos dentes e vamos cair para cima, né? Uma vez que você tem entrado no domínio, você vai fazer o seguinte, ó. educatux/administrator. Só com o administrator que você tem que colocar o domínio no início. Com o usuário Bruce Wayne não vai precisar colocar o domínio. Agora a gente coloca a senha password. Ok, vamos ver se eu acertei. Isso aí, vamos entrar. Vamos entrar. Observe que o Kerberos foi lá, buscou o usuário local. Aliás, nesse caso aqui, né, é a plataforma da Microsoft, que eu nem sei o que ele faz. Eu sei o caso do Linux, da Microsoft eu não sei, mas deve ser a mesma coisa, né? Ou algo similar, né? O Kerberos deles foi atrás do login de usuário local, não achou nada. E ele tem um sinalizador para o Embind, né? Em algum arquivo aí dentro tem um sinalizador. Cara, procura no Embind. E aí ele foi lá buscar e disse, ó, realmente o usuário existe lá no controlador de domínio. Ok? E aí ele pode logar, pode autenticar, né? No caso, para você logar. Perceba agora que esse Windows que nós estamos lidando, ele já está dentro do domínio educatux, ó. VM10 educatux.edu. Se você vier aqui na parte de Advanced System Settings, ó, se eu der um change aqui, agora eu estou no educatux, ó, ok? Então a gente entrou no domínio, a máquina Windows não sabe, ó, é um Void DC01, a máquina não sabe diferenciar o servidor o Windows do servidor Linux. Está aqui as pastas do Sysvol e do NetLogon, ok? Bancos de dados de usuários, políticas da GPO, enfim, cara, tá tudo aqui, tá bom? Uma coisa interessante, né, que a gente precisa
perceber, essa máquina aqui, se eu não me engano, não tem as ferramentas do RSAT. Ah, tem sim. Tem sim. Ó, então eu vou entrar aqui no usuários e grupos. Ó, já estou no domínio do EducaTux, ou seja, eu estou no Void Linux. E os usuários do Void Linux estão aqui. Ok? Bem como os computadores. Só tem um logado. E eu vou criar o Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne que nós vimos era de outro controlador, né? Vou criar aqui, ó. Vou criar o Batman. Ok? Batman. Lembra do lance lá que eu desabilitei a complexidade de senha? Agora ele aceita um 2, 3, 4. Senão eu ia botar uma senha gigantesca aqui. O usuário tem que trocar a senha no próximo logon? Não, não quero. A senha nunca expira. Não me incomode com senha, eu estou dizendo para ele. E pronto, cara. Você criou o usuário Bruce Wayne. Tá bom? Aliás, eu criei o Batman. Vou fazer logoff aqui, ó. Cuida só. E vamos pegar o usuário Bruce, o Batman nesse caso aqui, né? Ó. Batman. E a senha 1, 2, 3, 4. Ele vai criar o perfil do usuário Batman aqui na nossa máquina local. E ele não sabe, nem suspeita, que o servidor, o controlador de domínio de nível da Floresta 2016 é um Void Server que está aqui, ó, online para você. Ele não faz a mínima noção, mas obedece aos nossos comandos, né? E a gente tem o usuário Batman logado no nosso controlador de domínio que você acabou de participar da criação. Queridos, a máquina Linux vai funcionar da mesma forma, tá bom? Você vai colocar no domínio e esse usuário aí que você criar no domínio, que o Batman vai entrar no domínio em qualquer máquina. Mas como a aula ela vai se estender demais, eu não vou entrar nessa questão, até porque eu quero você em outro vídeo. Eu vou criar um vídeo só sobre essas questões de máquina. Aqui o Linux Mint, se eu inserir no domínio, né, vou fazê-lo na próxima aula, insiro ele no domínio, nesse domínio que você viu, e eu coloco o usuário Batman aqui e vai logar. Tá bom? Então, eu espero que você tenha curtido, que tenha se empolgado tanto quanto eu, né? Eu gosto demais desse assunto, eu espero que você também tenha tirado proveito, né? O nosso grupo no Telegram é Void Linux BR, ok? Você pode encontrar aqui o nosso canal, onde a gente vai colocar o material, vai colocar tutoriais, conteúdos gerais. A gente está iniciando agora, né, o processo, e eu conto com você nos nossos grupos, né, para que a gente nós possamos nos encontrar, né. Aqui está o grupo do Void Linux BR no Telegram, ok? Nós temos o canal do YouTube, onde vai subir este vídeo que você acabou de acompanhar e muitos outros. Queridos, então é isso aí, né? Eu espero você nos nossos canais e que a gente possa fazer muitas coisas juntos, nos divertirmos bastante com o nosso Void Server, tá bom? Espero vocês nos nossos canais, compartilhe, ative o sininho, não deixe de colocar o seu like, né? E compartilhe com seus amigos, a gente precisa muito de apoio e para alavancar o Void no Brasil, a sua ajuda é essencial, tá bom? Então, fique com Deus e que Ele abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo.